Até aqui o Senhor tem nos ajudado em todo o tempo. Por mais que a gente não peça, vamos falar assim, Ele já nos ajuda. E se nós pedimos, aí é que a ajuda vem dobrada, o socorro vem dobrado. Amados, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 14. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 e até 14. Enquanto você abre, eu quero trazer um recado para você importante. Você que nos assiste, você que é aqui da igreja também. E eu vi que deu alguns resultados. E é bom que a gente possa trazer isso à memória dos irmãos. Você que está assistindo a essa transmissão, você que faz parte da igreja de Bernardes ou de qualquer outra igreja, de qualquer outra cidade, seja da onde for, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, compartilhando essas transmissões que são feitas. Abençoe esta igreja também se inscrevendo nos seus canais, Instagram, Facebook, YouTube, porque existem algumas ferramentas nessas redes sociais que podem abençoar ainda mais essa igreja e fazer com que essa igreja possa ser vista lá fora. Nós temos exemplo, né, do Lucas, o pastor Lucas, que agora já está indo para o Panamá, já está no Panamá, mas está embarcando, no caso, para o navio de missões. Ele estava nos acompanhando, né, e está nos acompanhando lá no Panamá. Nós temos missionários na Espanha, nós temos pessoas em outras cidades, temos pessoas na Argentina, temos pessoas em Paris que nos assistem e sabem aquilo que nós estamos fazendo. Então isso é muito bom. Quando você compartilha, quando você curte, quando você se inscreve, algo nos traz a fazer com que o evangelho ele seja dissipado, ele seja transmitido, mas também fazer com que a igreja de Presidente Bernardes, no interior do estado de São Paulo, ela possa ser levada aos quatro cantos desta terra. E quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando especificamente só da igreja de Bernardes, ou só da igreja do Vale do Sol, ou só da igreja de Dracena. Não, nós estamos falando do evangelho do Senhor, da igreja de Cristo. Isso é muito importante. Então você pode nos abençoar aí se inscrevendo, compartilhando. E como eu disse da última vez, eu sei que quando você faz isso daí, vem outros canais, vem outras mensagens, mas isso é bom. É bom que nós nos alimentemos com outras sobremesas, vamos falar assim. Arroz e feijão nós comemos em casa, mas quando nós vamos no restaurante, nós queremos qualquer outra coisa que não seja arroz e feijão. Mas quando você se inscreve, você se compartilha, essas outras palavras, essas outras igrejas, essas outras mensagens que o Senhor tem dado por aí, ela vem para a sua vida. E você pode absorver ainda mais do amor e do conhecimento do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 14, diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. De novo, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, Pai. Assim como o salmista disse, é muito bom louvar e exaltar ao Senhor. Mas nesse momento, Pai, nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Nós queremos, ó Pai amado, ouvir daquilo que o Senhor tem para nós. Então que não seja eu, mas seja o Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a Tua vontade sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e os nossos corações para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Igreja, Paulo, ele está bem explícito aqui. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo, ele fala abertamente, literalmente, especificamente sobre morte. Ele está sendo claro, ele está dizendo isso a respeito de morte. Não existe outro caminho, não existe outra palavra. E ele está dizendo isso para crentes, aqueles que creem em alguma coisa. Mas também ele está dizendo para cristãos, aqueles que creem em Cristo. E ele é reto. Ora, se vocês pregam que Cristo ressuscitou, se vocês pregam que existe vida em Jesus Cristo, como vocês não conseguem crer nele? Então, uma vez que vocês pregam a respeito do amor e salvação de Cristo, e vocês não creem, é vão, é inútil. Mas o Senhor, ele tem dado umas palavras para mim, como eu já disse, a gente veio conversando no carro, já disse isso para os irmãos. O Senhor trouxe algumas palavras no meu coração ano passado, a respeito de vitória, a respeito de nós sermos mais do que vencedores. E aqui ele está dizendo para nós, e ele vai dizer para nós: ei, vocês podem ser mais do que vencedores. Vocês podem ser vencedores agora, sobre a morte, porque eu fui sobre a morte. E o interessante, no começo de tudo isso, do versículo 1, ou melhor, do capítulo 1 até o capítulo 5, ou até agora dizendo, é que existe uma divergência ali. Existe uma divergência de crença entre aquilo que está sendo pregado e aquilo que está sendo vivido. Ou a respeito daquilo que se crê e daquilo que não se faz. Mas o que Deus quer trazer para você, e é necessário que você abra o teu coração e abra os teus ouvidos, mas também, principalmente, largue as armas no chão e peça para Deus: Deus, quebranta o meu coração, traz luz para a minha mente. Quando estava vindo para cá, até a Milena perguntou, a Renata também perguntou, o que seria falado? Eu falei assim, vai ser a respeito de morte. E ontem sexta-feira, nós fomos abalados, nós perdemos um irmão em Dracena, que inclusive é primo do pastor Jackson. Sabe, eu imagino, eu vou falar Jack, tá? Não dá. Eu imagino o Jack, ele indo para Dracena, para Junqueirópolis, levar a sua mãe, feliz, contente. Mas ao chegar na cidade, recebe uma notícia que abalaria suas estruturas. E isso é conosco. Isso pode acontecer com a gente. Como eu estava dizendo para eles no carro, eu falei assim, a gente reluta, Deus, mas como que pode? Como é que eu vou falar a respeito disso? Como que eu vou falar a respeito de vida pós-morte, ou falar de vida em meio a uma situação onde talvez muitos possam condenar o próprio Cristo? Mas fato é, e nós precisamos ficar alegres em toda essa situação, claro que compartilhando do luto com a família, a Milena está aqui, mas entender que em meio a essa pandemia, em meio a onde muitos
abriram mão da casa do pai. O Lupércio encontrou a casa do pai. Olha o papel inverso. Mas o plano de Deus estava sendo escrito, como está sendo escrito, e vai continuar sendo escrito. Em meio a toda a situação que poderia deixar ele fora da casa e do amor de Deus, Deus trouxe não só ele, mas trouxe toda a sua casa para perto dele. E hoje nós precisamos entender que ele está na glória com o Pai. E isso é um privilégio. Isso é uma alegria. Desfrutar da mansão celestial, dos palácios do rei, como diria a banda Resgate, da eternidade, como diria PG. Ele está na glória com o Senhor. Mas nós que aqui estamos, nós vamos entender que a mesma vitória que Cristo teve sobre a morte, também é para nós. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Essa mesma vitória está destinada a cada um de nós. Paulo está falando para crentes. Paulo está literalmente falando sobre morte, a respeito de ressurreição, a respeito do comportamento do cristão em relação à morte. E também naquilo que eles estavam crendo, ou naquilo que eles criam. Ele chega a afirmar no versículo 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós achamos que a vida é só aqui, somos miseráveis. É o que está dizendo o texto. Porque naquele momento eles estavam negando que Cristo havia ressuscitado, sendo isso um dos pontos principais da mensagem de Deus para aquela igreja, a igreja de Corinto, dizendo: o meu filho, Jesus, o Cristo, que deu a vida dele por vocês, ele ressuscitou. E baseados nessa verdade, a verdade que o texto nos apresenta, o nosso erro todos os dias é crer que para sermos absolvidos dos nossos pecados e desfrutarmos das maravilhas de que Deus tem feito sobre nós, basta apenas praticar a caridade, e assim estaremos todos com o Senhor na glória. Mas o que nós aprendemos com Jesus através de Paulo é bem diferente de tudo isso que nos cerca e nos traz a mente enganada. Pois a remissão dos nossos pecados vem ao homem somente pelo crer no próprio Cristo, que nos justifica. E isso demonstra que a remissão, o perdão dos pecados, não é algo que se possa adquirir por esforços próprios, pois é ela, a remissão, o perdão, que nos é dado somente pela fé. Eu não quero entrar no mérito da questão do se eu estou pecando, se eu não estou pecando, se eu vou pecar ou se eu já pequei. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que nós precisamos entender em todo o tempo que a nossa vitória, a nossa absolvição, a nossa remissão, o nosso perdão, a nossa vida, a nossa graça, a nossa misericórdia está voltada à bondade do Senhor para conosco através da vida de Cristo. E se nós estamos dizendo que Cristo, Ele é vida, se Cristo é a nossa esperança, e nós não estamos crendo nisso, então nós precisamos trazer à nossa memória
quem é Cristo, o que Cristo fez, mas também trazer à nossa memória quem é Deus sobre nós. Aquilo que nós estamos dizendo, aquilo que nós estamos crendo, tem que andar juntos. Tem que estar juntos. E para ser mais do que vencedor sobre a morte, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já tem feito. E a primeira coisa que Deus tem feito é trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e através da sua palavra, de que Deus, Ele é vida. Deus é vida. Como eu disse, 1 Coríntios 15 está falando a respeito da ressurreição, a respeito de morte. E como nós podemos encontrar a palavra de vitória em meio à morte? Em como nós podemos olhar para esse texto e enxergar aqui, Deus, aonde está aqui vida? Aonde está o fôlego aqui? Aonde há esperança? Aonde há tranquilidade? Versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança com Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas também somos miseráveis. Abra os teus olhos para essa passagem. Primeiro ponto, Deus é vida. Não é só para o aqui, não é só para o agora. Não foi só para o ontem, não é só para o amanhã, mas por toda a eternidade, Deus, Ele é vida. Lucas, capítulo 20, versículo 38, diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, pois para Ele, o próprio Deus, todos vivem. Você consegue entender isso? Uma vez que todos estão em Cristo, uma vez que todos têm a Deus como seu Senhor, não existe morte. Só existe vida. Nesse texto, nessa passagem de Lucas 20, Jesus ele está sendo questionado pelos mestres da lei, os sacerdotes, quanto à vida e à morte. Quando eles questionam a Cristo a respeito da parentela de uma mulher após o seu marido morrer. Se você já leu a Bíblia, você vai entender que no Antigo Testamento existe uma questão onde o cunhado, quando o seu irmão morre, casa com a cunhada e assim vai. Hereditariedade da família. E quando o marido ou a esposa, mais especificamente no caso do marido, quando ele era filho único e ele falecia, a sua esposa, considerada viúva, era ignorada, porque não teria linhagem, não teria hereditariedade. E quando Jesus ele é questionado a respeito disso, então se uma mulher casar com um homem e aquele homem tiver 7 irmãos, ela vai ter que casar com 7 irmãos, e quando passar os 7 irmãos, o que vai acontecer com ela? Jesus ele responde com as palavras de Moisés: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Em todo o tempo, Deus vai estar olhando para a vida dela, cuidando dela, sustentando ela.
assim como cada um de nós. E eu volto na questão de Deus sendo vida sobre nós, e juntamente alinhando com essa passagem, Deus, Ele há de prover cada um de nós, cada uma das nossas famílias. Deus, Ele é o Deus de provisão, o Deus de promessa. E uma vez que Ele está dizendo, ei, eu sou vida, eu tenho vida para você, é necessário que você olhe para mim, é necessário que você creia em mim, e me deixe cuidar de você, de toda a tua casa. E como isso vai ser possível? Quando nós realmente entregarmos a Ele toda a nossa confiança e a nossa esperança. Mas, principalmente, aquilo que o texto está dizendo, crer. Crer que Ele é Deus. Crer que Ele é fiel. Crer que os planos dele são melhores do que os nossos. Não faria nenhum sentido para nós se a nossa fé fosse colocada em alguém que, derrotado numa cruz, que fosse derrotado numa cruz. Não faria nenhum sentido para nós crer em alguém que por tanto tempo mostrou que existe salvação, existe vida, existe graça, existe esperança. Se esta pessoa simplesmente descesse dali, daquele madeiro. A pergunta e a reflexão é: você já parou para pensar se Deus, se Cristo Jesus, Ele abrisse mão de você? Você já parou para pensar nisso? O que seria de mim, o que seria de você se Cristo, quando Ele ora a Deus dizendo, Pai, Abba, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade, mas a minha vontade é de sair fora desse plano. Você já pensou se a oração de Cristo fosse assim? Pai, eu sei que é a sua vontade, mas eu não quero, eu desisto. O que seria de mim, o que seria de você? O que seria do próprio Cristo? Se Ele rejeitasse ali, aquele convite naquele momento. E eu ministro aqui, eu falo várias vezes, Deus, Ele é muito bom. Deus é bom, tão bom, imensamente bom, que mesmo sendo quem somos, mesmo desobedecendo a Ele, mesmo virando as costas para Ele, Ele ainda se faz presente nas nossas vidas. E eu vou mais longe dentro da minha maionese, dentro da minha viagem. Eu penso ainda que Cristo, sendo Filho do próprio Deus, se Cristo desistisse ali naquele momento, dizendo, para mim não dá, eu desisto, eu creio que Deus sendo bom, Deus sendo fiel e amoroso, Ele ia dizer, filho, eu te entendo. Talvez aí na sua cabeça você esteja dizendo, nossa, esse moleque está doido, o que ele está falando? Mas é preciso que nós precisemos também olhar com outros olhos. Eu digo, eu trabalho com recursos humanos.
Quando eu contrato alguém, ou quando eu despeço alguém, eu tenho que tentar olhar com os olhos da outra pessoa. Qual é o motivo que a pessoa está procurando um emprego? E eu, como recursos humanos, te respondo. Muitas vezes, é para sustentar uma família que está por trás dele ou dela. Muitas vezes, é para que um sonho material, uma conquista, também está por trás. Mas eu também já ouvi de pessoas, porque eu quero sair de casa. Aí você entra naquele dilema, cada um tem seu problema. Mas quando você vai demitir alguém, você tem que olhar nos olhos da pessoa. E eu vou dizer agora de coração, eu já fui carrasco, mas por causa da minha profissão. Eu já dispensei pessoas na véspera do Natal. Cara, dói. Não é fácil. É o meu trabalho. Eu cumpro ordens. Mas a ordem de Deus aqui naquele momento para Cristo era: filho, você vai se entregar para salvar o mundo. Essa é a minha ordem e o meu desejo. Deus é vida. E Ele não desistiu, Cristo não desistiu dos planos de Deus. Mas também Ele saberia que dentro de 3 dias depois, Ele seria ressuscitado. E uma vez ressuscitado, nós passamos para o segundo ponto, que a promessa de Deus, então, começa a se cumprir. Isto é, já toma forma. Porque em todo o tempo, Cristo ele dizia: olha, João, olha, Pedro, olha, Judas, olha, Mateus, olha, Lucas, olha, Madalena, olha, Maria. Eu não sou deste mundo. Os planos que o meu Pai tem não são apenas para cá, eles vão além. Mas para que esse plano se cumpra, é preciso que eu passe pela cruz. E nós vemos isso bem claramente quando ele diz lá no madeiro para o ladrão: ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Mas por que que ele disse isso? Por que que Cristo respondeu isso em meio à sua morte? Porque foi feita uma pergunta. Alguém chegou diante dele e disse: ei, Jesus, se tu és mesmo o Cristo, se você é mesmo aquele que diz que salvaria os seus, se você é aquele que diz que ama, que perdoa, que traz vida, que traz alegria, por favor, por amor a mim, me perdoa e não se esquece de mim. Para que você tenha uma resposta, é necessário que você faça uma pergunta. Para que você tenha uma resposta, é necessário que você faça uma pergunta. E cumprindo essa promessa de vida,
nós ainda temos um momento em que os discípulos, mesmo sabendo e ouvindo de que ele ressuscitaria em 3 dias, não creram. Discípulos, aquele que segue, aquele que está junto, aquele que bate colado, está ali, ó, mano a mano, está chorando junto, está rindo junto, comendo, bebendo junto. E não foi uma, não foi 2, não foi 3, foram várias vezes. Discípulos deixaram de crer no Salvador. E nós ainda temos Mateus 28, versículo 6, aonde as servas, os servos, as mulheres, elas vão até o sepulcro para ver Jesus ali, morto. Mas aparece o anjo e diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, vírgula, como ele já tinha dito. Tudo que Cristo estava fazendo, que ele ia fazer, todos os planos de Deus para nós, Cristo em todo o tempo, ele disse qual seria. E nada ocultou. Em todo tempo, Jesus ele sempre disse que o reino dele não era desse mundo, que todos aqueles que creem nele têm vida e vida em abundância. Ele ainda disse para o ladrão da cruz que eles estariam juntos no paraíso. E a nova vida em Cristo só é possível porque ele pagou o alto preço da nossa dívida na cruz e ressuscitou então ao 3º dia. Deus é vida. Segundo, a promessa de Deus está vigente. Deus não é homem para que minta e nem desista dos seus planos. Uma vez que ele disse que salvaria o mundo, o plano dele está aí. Mas quando a gente fala em mundo, não é qualquer um. Desculpa, mas não é. O texto está sendo bem claro. Nós precisamos crer nele, em Cristo, para que nós possamos ser mais do que vencedores. Versículos 46 a 49 do capítulo 15 diz assim: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele. O espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Já o segundo homem era dos céus. 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, semelhantes ao homem celestial. 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Agora, volta lá em Gênesis. Volta lá na fundação do mundo e na criação do homem. Nosso parente Adão. Ele foi criado à imagem de quem? Da árvore? Do passarinho que estava nela? Não.
a imagem e semelhança de Deus. E aqui Paulo está sendo bem claro, ele está dizendo: ei, aquilo que é da terra, aquilo que é dos céus é dos céus. E uma vez que você entenda que você faz parte do celestial, você terá a imagem de quem? Celestial. É difícil? É difícil crer, né? É difícil. Mas, igreja, em nome de Jesus, não é possível. Sabe, nós estávamos louvando aqui e eu estava me lembrando. Eu até pedi para o Diego, nós vamos cantar essa música depois de novo, que Deus falou no meu coração. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. E comecei a me lembrar de quando eu aceitei a Ele verdadeiramente. Verdadeiramente porque eu venho de um berço cristão. Eu venho de uma descendência, de uma linhagem, vamos falar assim, que a gente brinca ali, a maioria, quando a gente se reúne, então nem se fala, porque a gente começa a cantar música de 1800, 1000, alguma coisa, tá? E a gente começa a brincar que a gente é da tribo de Levi. A gente começa a falar que nós somos da tribo de Levi porque toda a minha casa, eu falo minha casa, minha parentela, nós somos de várias denominações. Mas todos nós, pelo menos assim, né, todos nós fazemos pelo menos uma casa, uma pessoa dentro da casa, faz parte do ministério de louvor. E quando você lê a Bíblia, lá na tribo de Levi, fala-se que por todas as gerações haverá alguém para louvar e adorar ao Senhor, com harpas, símbolos sonoros, trombetas, etc. e tal. Então falou, olha o plano de Deus. Então quando a gente se reúne, a gente fala que a gente é da tribo de Levi e começa a trazer aqueles hinos lá de Matusalém. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Não sei quem de vocês conhece esse tipo de coisa. Ai, ó, glória! Moisés queria saber, não é? Então, é bem isso. Os planos de Deus, eles não morrem. E se Ele está dizendo assim, olha, vocês serão vitoriosos sobre a morte, é porque vocês vão ser vitoriosos sobre a morte. Como eu disse no começo, nós perdemos uma pessoa na igreja de Dracena. Mas o Senhor ganhou mais uma do lado dele. Sabe Apocalipse, quando diz que aquele coral celestial vai se formar? Pois é. Bobo é nós. Que o coral já está sendo formado lá em cima. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Nós precisamos crer nisso. E eu vou além. Sabe lá em Apocalipse, quando fala que existe o trono e existem as feras, os 24 anciãos, dizendo, santo, santo, santo. Oi? Nosso amado irmão Lupercio, eu creio, já está lá. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. É difícil? Gente, nós somos humanos. Temos as nossas falhas. E Paulo está dizendo, existe a situação natural da coisa. Mas vamos olhar para o celestial, nós precisamos olhar para o celestial. Nós esquecemos do celestial. Nós esquecemos das promessas de Deus para nós, dos planos de Deus para nós. E crer faz parte disso. Crer faz parte disso. Crer faz parte disso. Como nós podemos dizer, ei, o Senhor é o Salvador de tudo, o Senhor é a tua força, é a tua sustentação, a tua provisão.
se nós esquecemos de crer. Falar é fácil, difícil é fazer. Nós sempre falamos, e o nosso fazer aqui agora é crer. Crer que Deus é Deus, que Cristo é o Senhor, Salvador, o Espírito Santo, seu Consolador. E Deus sendo Deus, o Pai, Criador de tudo e celestial. Paulo escreve uma passagem aqui, e aqui eu preciso pontuar que ele fala a respeito de pecado, porque muitas das vezes, né, nós ouvimos, pelo menos eu ouço como já ouvi e já fui questionado por isso, a respeito de pecado. Gente, o meu pensamento é o meu pensamento. É aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus revelou a mim, aquilo que eu trago para a minha vida. É que a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E eu digo a última palavra e eu vou falar a respeito da minha vida também. O meu padrasto, em todo o tempo ele conhecia o Evangelho. Existia uma troca na minha casa, em todo o tempo que o meu padrasto esteve com a minha mãe. Ele chamava minha mãe de preta, quando não paixão. E o apelido dele sempre foi Ferinha. Mas a troca era assim: Preta, vai comigo na missa tal dia, tal hora, tal. Depois eu te levo no seu culto. E foi assim por muito tempo. A um ponto onde ele deixava de ir às missas e ficava na porta da igreja sentado. Ele não entrava, era difícil ele entrar. E ficava na porta da igreja sentado, ouvindo o pastor ministrando. E quando chegava em casa, ele questionava a minha mãe: Ô Preta, quando o pastor fala isso, o que ele estava falando? Hã? Eu estava lá na frente, eu estava ouvindo. Pois bem, aconteceu do meu padrasto vir a ter um acidente vascular cerebral, um AVC, um aneurisma, e ficou por 9 meses internado, muito bem atendido na HR. As pessoas em todo o tempo, na HU, regional, não sei qual é o nome lá, mas em todo o tempo ele foi muito bem cuidado. Minha mãe foi muito bem tratada. Até que um determinado dia, minha mãe ela veio para casa, logicamente, passou a noite, veio descansar, né? Nesse tempo, entrou uma senhora da Assembleia de Deus de garagem. E foi visitar o marido dela. E segundo o que chegou para nós, através de outras pessoas, de outras companhias que estavam ali naquele quarto de hospital, ela olhou para o meu padrasto olhou para ela, como que dizendo com os olhos: preciso de você. Ela chegou no meu padrasto, aí ela falou: eu escutei o que você disse. E meu padrasto não estava dizendo nada. Eu escutei o que você disse. Mas detalhe, não era ela. Não era ela. E ali naquele momento, ele conheceu a Cristo. Quando minha mãe chegou, foi uma alegria. Alegria porque nós sabíamos que a partir daquele momento, todo o nosso cuidado era apenas para dizer o quanto nós amamos Ele e o quanto nós somos muito gratos por todo esse tempo que Ele esteve conosco.
e que a partir daquele momento o Senhor cuidaria dele. E hoje a gente crê, a gente sabe que a última palavra é do Senhor. Na nossa vida, nós vamos receber ameaças. O inimigo, como o salmista disse aqui no começo, vai nos rodear. O inimigo está tentando nos matar, nos roubar, nos destruir. A palavra de Cristo e do próprio inimigo. Mas nós precisamos trazer à memória que existe um Deus, existe um plano melhor, existe um plano perfeito, e que com o Senhor a nossa vitória ela é garantida. Por isso, em nome de Jesus, saiba que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Quando você confia ao Senhor o teu coração, confia ao Senhor a tua casa, confia ao Senhor a tua vida, os teus planos, os teus propósitos. Creia no Senhor, creia em Jesus, em Deus o Abba, no Espírito Santo Consolador. Creia, simplesmente creia. Quando nós cremos, nós estamos dizendo: ei, Deus, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. A fé e a esperança vêm do Senhor. Não vem do Ebenezer, não vem da Maria, não vem do Zé. Vem do Senhor. E para encerrar, permanecer em Cristo não é inútil. Não é inútil. 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados ao Senhor e à sua obra, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. João 3,16 é outra afirmação marcante de Cristo para as nossas vidas, quando ele escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 11, 25, 26, Jesus ele diz bem claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim, quem crê em mim, não morrerá. Você crê nisso? Amém? Você crê no nome do Senhor Jesus? Você crê que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, aquele na qual o plano perfeito está sendo cumprido, que os propósitos e as promessas não são em vão, que não existe mentira? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. E é por estas razões que nós precisamos dizer, então, já que cremos no nosso Senhor: bendito seja Deus nosso Pai, bendito seja Deus o nosso Criador, bendito seja Deus porque Ele é santo, bendito seja Deus porque Ele é soberano e que graciosamente vem ao nosso encontro para nos buscar, nos salvar e nos amar, manifestando a sua graça e a sua verdade. Amados, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Pode aí na sua casa, onde você está. Se você puder ficar de joelhos, fique. Se você não puder, não tem problema. Mas fale com o Senhor.
de todo o teu coração, com toda a tua razão. Sabe, nós temos situações, eu conheço pessoas que precisam do amor de Deus agora, mais do que nunca. Como nós temos irmãos ainda que estão na UTI, pessoas das nossas igrejas, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, pessoas que talvez tenham sido desenganadas, pessoas que talvez digam: ei, os meus planos, os meus sonhos não vão se cumprir. Mas você é mais do que vencedor em nome de Jesus e através de Cristo Jesus. Eu não vou conseguir orar por todos e nem para todos, e também não sei quais são as necessidades. Fato é que nós temos muitos irmãos aí precisando de cura, de restauração, precisando do toque, do dedo de Deus na ferida, mas para sarar. E enquanto o ministério de louvor canta, eu também quero cantar junto com eles, porque essa é uma oração. Ore ao Senhor, coloque a tua casa, a tua vida, conversa com Ele. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levada a te buscar. O meu desejo é no teu rio mergulhar. Rio que jorra do teu trono sem cessar, águas vivas fluem do trono de Deus, águas vivas fluem do trono de Deus, águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus planos. Obrigado
Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor amado, porque em todo o tempo o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós como igreja, nós queremos clamar ao Senhor pelas nossas próprias vidas, mas também, ó Deus, por toda a tua nação, todo o teu povo, Senhor. Pai, são muitos aqueles que precisam de cura, muitos daqueles que precisam de restauração, muitos daqueles, ó Pai amado, que precisam, Deus, sentir o teu amor, ó Pai. Mas a tua palavra, a tua promessa, Pai, ela não volta vazia. O Senhor não é um Deus que mente. Em todo o tempo a tua palavra é de verdade. E se nós somos mais do que vencedores, ó Deus, no Senhor, nós cremos nisso, que somos vencedores. Por isso, Pai, abre os nossos olhos para a vitória. Deus, em todo o tempo que nós possamos fazer como salmista, Pai, celebrar ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Assim como nós cantamos, transforma, Pai, o nosso lamento em alegria, a nossa angústia em felicidade, as nossas percas em ganhos. Deus, em nome de Jesus, seja com a família daqueles que se encontram enlutados, Pai, porque são naturais, nós somos naturais. Mas traga, Senhor, a memória, a vitória e a tua promessa de vida, vida em abundância, vida eterna. Seja, Senhor, o refrigério, seja o abraço, Pai, de cada um destes, Deus. Sustenta o emocional do teu povo, aqueles que se encontram abalados, Deus. Seja o Senhor com cada um. Seja, Senhor, a tua provisão sobre cada um. Da nossa vida, sim, mas que o medo não tenha vitória sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos para a fé no teu nome, a fé em Cristo Jesus, fé no Espírito Santo. Deus, nos perdoa se nós deixamos de acreditar no Senhor. Deus, nos perdoa se deixamos de acreditar na promessa de Cristo. Deus, nos perdoa se deixamos de ver o próprio Espírito. Cada um de nós, sua casa seja sobre você, hoje, amanhã e sempre. Que os planos do Senhor sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Boa semana.